E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá começar aqui o nosso segundo episódio do RPPS Talks, nosso bate-papo descontraído, leve, mas com bastante conteúdo útil para os RPPS. Aqui sou o Vitor Leitão, sócio aqui da Lema, o Gustavo Leite está aqui comigo, sócio da Lema também. Nós selecionamos alguns grandes convidados, vocês já viram o primeiro episódio, esse é o segundo, daqui a pouco a gente revela já com quem para que vocês aproveitem esse momento para melhorar a gestão, qualificar, ou para quem está iniciando a gestão nesses próximos 4 anos, já que a gente está aqui ainda no comecinho do ano, né? Vocês estão tendo acesso aqui no começo do ano. Se você ainda não conversou comigo, não conversou com o Gustavo ou com alguém aqui da equipe da Lema, fica à vontade, chama a gente. Será um prazer bater um papo com o RPPS de vocês para entender um pouco a dinâmica, as necessidades, as dificuldades e ver como eventualmente a gente consegue também interagir e trazer conhecimento, trazer a nossa experiência para vocês. E aí, Gustavo, como é que tá por aí? Bem-vindos, estou ansioso para mais esse episódio e hoje falando sobre progestão. E eu acho que isso já dá uma dica de com quem nós vamos falar. Eu preciso só pedir que vocês curtam aqui esse canal, sigam a gente aqui no YouTube, vocês já estão aí assistindo, a gente tem gerado bastante conteúdo. Compartilhem aí nas redes sociais, a gente vai trazer mais conteúdos, tem outros episódios para vir ainda também. Não esqueçam de direcionar o celular de vocês para o QR Code que está aqui na tela, tanto para que vocês tenham acesso ao certificado de participação nesse episódio, como também para baixar o conteúdo exclusivo que a gente vai gerar a cada um dos episódios que ainda estão por vir. Já estamos no episódio 2, ainda tem bastante coisa aqui para vir pela frente. Para quem é cliente Lema, também já sabe, no final a gente tem um conteúdo bônus exclusivo para você que já tem uma parceria com a gente há mais tempo. Agora sim, Gustavo, fica à vontade, pode apresentar aí a nossa convidada de hoje. Então, hoje a gente vai conversar com a Cláudia Item, ou a Claudinha, que é coordenadora geral de normatização e acompanhamento legal do Ministério da Previdência. E já vou começar perguntando, tá, viu, Claudinha? O que é que eu tenho que fazer para ser coordenador geral de normatização e acompanhamento legal? Você sabia que podemos levar o curso Certifica RPPS para a sua cidade? Com professores especializados, plataforma de ensino, simulado comentado, apostila física, o essencial para garantir a aprovação de primeira. E isso é exclusividade Lema Educação. Olá, tudo bem, Vitor, Gustavo? Obrigada pelo convite em participar de mais um projeto aí de vocês, para ser um bate-papo descontraído. Então, Vitor Leitão, Gustavo Leite, ainda está até combinando do sobrenome, né? Então, para ser coordenadora geral de normatização e acompanhamento legal, precisa ter esse conhecimento, essa vontade de trabalhar, né, na dedicação à normatização dos regimes próprios, que é dinâmico, né? Vocês acompanham que de vez em quando sai alguma portaria nova, porque nós precisamos aqui estar sempre se adequando, né, às necessidades dos regimes próprios, e fizemos também todo o acompanhamento legal, as normas que são encaminhadas pelos entes, né? Eles editam as leis dos entes federativos e encaminham para nós aqui, e aqui nós fizemos a verificação. Além também de toda a análise dos projetos de lei que norteiam o sistema previdenciário, né, como um todo, passam por aqui também para uma análise também e manifestação aqui da coordenação. Legal. Fiz essa pergunta porque eu sempre quis saber realmente como esse teu trabalho. A gente conhece muito do Progestão, que é o nosso assunto central, e eu já te conheço desde antes de ser coordenadora. Então, fala para a gente, fala para quem está chegando agora em 2025, um pouquinho da tua trajetória, do teu trabalho, especialmente à frente desse projeto de criação e implantação do Progestão, até tu chegar aí hoje como coordenadora geral. Certo. Apesar de eu continuar com 20 e poucos anos, eu estou completando praticamente 20 anos no RPPS, né? Então, tão logo me formei, eu já estava no meio do regime próprio no mesmo ano, assim. Então, a experiência veio desde lá. E o Progestão, que é um projeto do Conaprev, né? Nasceu no Conaprev, e aí foi construído também aqui junto com
com o Ministério da Previdência Social. Foi o programa que me despertou desde o início, assim. Então, eu via no Progestão um programa que poderia auxiliar muito na profissionalização dos regimes próprios, né? Ele tinha um manual desde o início que começou, assim, não participei desde a origem, mas logo depois comecei a fazer parte da comissão também. Mas antes de fazer parte da comissão, eu já vi esse programa como uma oportunidade, né, de os entes melhorarem a gestão do seu regime próprio, muito embora com uma adesão facultativa, mas ele traz tantos benefícios e tantas vantagens que eu sempre tive essa visão de que no papel, no lado do gestor de regime próprio, do lado do regime próprio, eles seriam uma obrigatoriedade, muito embora a norma não traz como obrigatório, mas para quem visa as boas práticas de gestão, teria que ter essa visão assim como uma oportunidade e uma obrigatoriedade diante dos benefícios e vantagens que traz, e não só para o regime próprio, para o ente federativo, para os servidores e para a sociedade como um todo. Eu digo, Claudinha, inclusive, você me corrija se eu estiver errado, mas eu digo para os RPPS sempre que o Progestão é um facultativo que tende a se tornar obrigatório, né? Porque hoje, quando a gente olha, por exemplo, a estrutura de manualização dos setores, de transparência, de publicação de informação, assim, hoje tem muita coisa que é de educação, né? A parte de educação previdenciária. Então, assim, hoje tem muita coisa que está ali no Progestão como facultativo, mas como você bem disse, a gestão tem essa percepção e isso torna quase que obrigatório. E a tendência, eu acho que natural, é que a gente caminhe de fato para, tendo esses dois principais pilares aí de governança e de transparência, eu acho que de organização interna, né, o controle interno de uma forma mais ampla, a tendência natural é que a gente tenha algumas, se não todo o programa, mas boa parte dele como obrigatória daqui a pouco, né? Daqui a pouco. E com Exatamente. isso, desculpa, mas deixa eu fazer já a pergunta central. Claudinha, por que é que eu, no meu RPPS em 2025, devo aderir ao Progestão? Justamente por isso, Gustavo, você está à frente do regime próprio, né, um regime de previdência dos servidores, né, onde está garantido por lei a participação dos servidores, inclusive na gestão, nos órgãos de discussão e deliberação desses regimes. Só que todos os segurados, né, todos os servidores efetivos são segurados naquele regime. Então, eles precisam ter conhecimento de como está a gestão. Então, você aderindo à Progestão, como o Vitor comentou anteriormente, você dá essa publicidade, você tem ações de educação previdenciária que chega mais fácil no servidor. Então, ele consegue acompanhar melhor a gestão do seu próprio regime. E também outras ações, são 24 ações, né, que visam a padronização. Então, a gente está agora no momento de transição, né, de governo, mas que ocorre a cada 2 anos, porque a hora é Estado, a hora é município, então é uma constante, né? E você padroniza, né, várias ações, dá mais segurança para quem executa e também para o servidor que usufrui daquelas atividades. Ele sabe como acontece, né, como é feito um requerimento, como é analisado. Além do que, te propicia ter mais controle do ativo e passivo, né? E aí a melhoria da gestão como um todo. Então, são ações que visam essa padronização e a transparência. E estamos falando de recurso público, né? E facilita também, contribui também para o equilíbrio das contas públicas, né? Eu tenho mais controle dos ativos e passivos, dou mais transparência a essas informações e contribui o controle do custo público como um todo. Legal. Hoje, Gustavo, deixa eu só entender um pouco até da Claudinha, da percepção dela aqui, em relação assim, quando a gente olha para o Progestão, eu acho que ele é um programa hoje que ele é quase unânime em termos de qualidade. Eu digo quase porque sempre vai ter alguém que vai criticar, mas
porque hoje ainda você vê tão poucos RPPS certificados, né? Acho que a adesão a gente tem bastante, ainda poderia ser mais, mas em termos de RPPS certificado, eu nem sei precisamente quantos são, acho que a última vez que eu vi era algo com 250 aproximadamente, eu acho. Mas por que ainda tão poucos? O que é que você vê aí como dificuldade? Por que é que os RPPS não tem mais gente já certificada com progestão? Olha, Vitor, a questão de unânime, né? Sempre tem, né, contribuições, e eu acho que isso é sempre muito importante, né? Ir adaptando a realidade ao momento. Só lembrando, assim, também que o Progestão recebeu no ano de 2020, agora no ano passado, um prêmio, né? Ele foi reconhecido como selo ouro num programa do governo federal. Então, recebeu o selo, o maior que tem, né, da valorização do Estado, então ele foi reconhecido. É um programa que ele é reconhecido, e para quem tem, ele gosta e renova, né? E às vezes vai aumentando de nível, inclusive. Mas, de fato, hoje nós temos 2.144 RPPS ativos, e temos 617 que fizeram a adesão ao Progestão. Mas desses, apenas 244 estão certificados. Então, é um número baixo, né, considerando os 2.144 RPPS ativos. Existe um trabalho feito pela comissão, né, já de algum tempo, e permanece sendo feito pela comissão, de muita orientação, muita capacitação, atendimentos, visando a orientação, né? Então, o ente que tem interesse, o RPPS que tem interesse, ele tem fonte de informação e de conhecimento. O próprio manual, ele está bem, ele é bem claro, assim, né? Está bem minucioso, então ele aborda de forma completa todas as ações. Inclusive, há um tempo atrás, foram disponibilizados modelos de atos também, manualização, mapeamento, justamente para facilitar para o ente. Mas eu acho que ainda o número é baixo porque falta aquela pessoa que dá o primeiro passo, sabe? Precisa ter alguém lá na unidade gestora que abrace a ideia e mobiliza os demais, porque envolve todas as áreas, né? Progestão envolve, por conta das 24 ações, nos 3 eixos que ele é fundamentado, envolve ações em todas as áreas lá na unidade gestora. Então, eu acho que é a questão de ter uma pessoa que abraça a ideia e mobiliza a equipe, né, e vai atrás para cumprir essas ações e obter a certificação. Ó, então você que está acompanhando a gente, seja essa pessoa, né? Está faltando uma pessoa, seja essa pessoa que dá esse passo. E aí, Boa, sobre. Gustavo, é isso aí. Quem está nos ouvindo, é isso aí. Se não tiver a pessoa ali na unidade gestora, né, seja você essa pessoa para dar esse primeiro passo, para mobilizar a equipe e mobilizar no seguinte sentido, de expressar quais são as vantagens e os benefícios, né? Compreender, de fato, o que é o programa, o objetivo dele, né? E a partir daí mobilizar a sua equipe no cumprimento dessas ações e vem obter essa certificação e fazer jus a essas vantagens e a esses benefícios, né? Então, para a gente tentar, inclusive, ajudar essa pessoa, a gente já identificou. Quem está acompanhando a gente é essa pessoa. Então, para ajudar essa pessoa, não sei se tu tem esse dado, ou sabe isso de cabeça, Claudinha, mas de forma prática, eu anotei aqui, foram dos 617 adesões e 244 certificações. Eu até tinha anotado essa pergunta aqui, tu já me deu esse dado, e é um número realmente que eu sabia que tinha bastante gente que tinha aderido, mas não conquistado, mas não sabia que era tão grande. Dentre as ações
não sei se tu tem esse dado, mas quais são as mais difíceis de implementar, os feedbacks que tu recebe que, sei lá, eventualmente a parte de educação previdenciária tem sido um obstáculo, e a parte de governança eventualmente não. Tu tem esse dado para a gente já conseguir ajustar esses desafios? Olha, Gustavo, o que mais se comenta, assim, pelos membros atuais, né, do comitê do Progestão, da comissão do Progestão, é o censo previdenciário, né, o que mais tem dificultado o censo. Mas aí, por outro lado, né, a gente sabe que ter uma base cadastral atualizada, não só cadastral, funcional, remuneratória, atualizada, dos servidores é de extrema importância para você ter o raio-x da gestão, né? Então, a comissão está estudando ali outras formas, né, de fazer valer essa ação, né, via sistemas e cruzamento de informações para substituir o censo, mas não substituir o que o censo proporciona, né? Porque, voltando à questão da importância da base, né? Para você fazer uma avaliação atuarial, tem que ter as informações. Senão, a avaliação atuarial vai sair com um dado, mas que não é com a base considerada atual, né? Dentre outras, né, finalidades para programar planejamento de aposentadorias, né? Então, dependentes, várias funções. Então, a importância que é ter a base atualizada para boa gestão, né, da Previdência como um todo, com progestão ou sem progestão. Inclusive, vou te contar uma história, Claudinha. Teve um RPPS que nos contratou para fazer o LM. E ele mandou a avaliação atuarial e a gente fez o LM, mas o resultado saiu esquisito. E aí nosso atuário chamou, pô, isso aqui tá esquisito, vamos conversar com o RPPS. Conversando com o presidente, falei, cara, esse resultado tá estranho. Ele falou, não, mas é que minha base cadastral, ela é toda deformada, ela esse dado aqui não é confiável. Eu falei, porra, bicho, então não dá para fazer. Então esquece esse resultado, vai resolver tua base e depois a gente faz esse LM, porque senão esse estudo não vai te dar nenhuma informação segura. Então essa é uma realidade, né? É isso aí, Gustavo. Eu chego a citar, às vezes, um exemplo, e foi um exemplo prático, né? E aí alerto também a importância de ter essa integração, unidade gestora do regime próprio com o ente federativo. Porque muitas vezes, e o exemplo prático que eu vivenciei foi o seguinte: o setor de pessoal, lá, o RH, ele concedeu uma licença maternidade, pois não foi capaz de atualizar o dependente, a criança que nasceu, né, que é o dependente daquele servidor. Então, se tirar o relatório cadastral, estava lá a servidora, mas ela usufruiu da licença maternidade. Então, é importante ter primeiro, essa consciência da importância que tem aquela informação. E depois executar, né? E manter atualizado. Porque a partir do momento que tu faz um levantamento atualizado, depois o trabalho é manter. Então, fica bem mais simples, né? Numa regularidade, a cada ano atualize o que muda, né? Ou nesses eventos ali, como eu citei, pois concede um benefício, atualiza o cadastro, né? Deixa eu até voltar só um pouquinho aqui no que a gente estava falando da parte da manualização. Eu, inclusive, vim agora nesse meio tempo aqui pesquisar só para confirmar se ainda estavam os modelos lá no site da Abipen, né? E todos os modelos estão lá, né? Esses manuais, mapeamentos e tal, tudo isso que a Claudinha falou aí, está tudo disponível lá. E aí me vem essa reflexão, né? Assim, se a gente já tem esses manuais, que inclusive vale sempre a gente reforçar que a mãe desses projetos, manualizações todas, está aqui com a gente, né, Gustavo? Foi ela que lá na época da Simpaz que desenvolveu esse trabalho. Inclusive, por isso, todo o destaque do Progestão no estado de Santa Catarina, né? Acho que, pelo menos até pouco tempo, era o estado que tinha proporcionalmente mais RPPS certificados. E aí, Claudinha, eu te perguntar o seguinte: se a gente tem esses modelos, se a gente tem esses manuais, se a gente tem 617 RPPS que aderiram, o que é que falta
talvez na sua visão aí, para esse pessoal de fato vir para a certificação, né? Assim, como o Gustavo já disse, tem tanta gente, já tem tanto RPPS, a gente já tem um universo, a gente já cai num filtro de adesão, cai num filtro menor ainda de certificados. O que a gente até aqui, aí, incluindo até a Lema aqui também como parte desse mercado, né? O que você enxerga que a gente poderia fazer diferente? Eu digo isso porque eu lembro até que uma vez, a gente conversando em algum desses eventos, você até falou para a gente, poxa, incentivem os clientes de vocês a ter progestão e tal. E a gente tem buscado isso na medida do possível, né? A gente até fala muito para os nossos clientes que mesmo não tendo no contrato, quando algum quer aderir ao Progestão, a gente faz questão de estar junto, de ajudar nessa manualização, de escrever os fluxos, enfim, de pegar esses modelos, de fazer uma adaptação à realidade de cada um. Mas ainda assim, de fato, a gente vê essa adesão muito baixa, né? Eu não sei se é por baixa qualificação das pessoas, não quero crer que seja isso, porque eu vejo até o esforço tão grande de vocês por parte do Ministério, né? Assim, o tanto de evento, tanto de palestra, de curso, de momentos como esse nosso aqui, mas a gente não vê virar, né? Não sei se às vezes as pessoas de fato não querem dar publicidade ou não querem às vezes ter um trabalho que hoje elas não têm, né? E aí, poxa, eu vou trazer mais trabalho para mim. Enfim, não sei como de fato incentivar de forma mais ativa isso tudo, mesmo tendo toda essa documentação já disponível para começar, né? Então, Vitor, como diz o ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, acho que não dá para desistir. E tu citou lá Santa Catarina. Vou te dar um exemplo que eu acho que a gente vai chegar à resposta a essa tua pergunta. Hoje nós temos 76% dos regimes próprios lá do estado de Santa Catarina, são 70 lá no estado, tá? 76 aderiram e 45% estão certificados. Mas que é feito lá atrás, né? É você falar e repetir. E aí precisa ter, né, como eu citei anteriormente, né, no meu ponto de vista, precisa ter aquela pessoa lá na unidade gestora, lá dentro, para tomar a frente, né, e mobilizar a equipe. Vamos facilitar esse trabalho. Vamos criar modelos, né, de manualização, que seria o mais complexo naquele momento, né? Criar manualização, mapeamento, modelo de relatório, e cada qual customiza a sua realidade. E isso ajudou muito. Então, essa elaboração de modelos de manual e a disponibilização, depois disponibilizamos também no site da BPEM, ajudou muito lá, né? E foi feito esse trabalho também de divulgação depois em âmbito nacional, mas aí não teve esse aumento, né? Mas eu acho que não dá para desistir, eu acho que toda oportunidade que tiver tem que falar, por conta disso, por conta desses benefícios e dessas vantagens. E mostrar os caminhos, né, que tem. Manual, modelos de ato, que facilita também para esses servidores. Mas eu acho que não desistir e tentar identificar na unidade gestora uma pessoa para mobilizar a equipe mesmo. Deixa eu aproveitar E só, Gustavo, claro. só desculpa, assim, e aí, Vitor, assim, da questão da profissionalização, da formação, eu acredito que não, porque, veja bem, a certificação, ela veio depois, a profissional, só que ela veio como obrigatória, e está numa ascensão, e eles tá se profissionalizando, e o Progestão integra, inclusive, o conteúdo da certificação. Então, eu acho que não está ligado à profissionalização. Eu acho que é esse start mesmo, partir para a ação, né? Pegar a teoria e partir para a ação mesmo. E falando desse start, falando também do trabalho em Santa Catarina, fala pra gente, eu já sei, eu quero que você fala para os outros, mas fala pra gente como é que foi esse teu trabalho lá no estado, quando tu era lá da Simpaz, que ainda não fazia parte do Ministério da Previdência. Diz como foi esse teu trabalho, que eu acho que assim a gente vai conseguir motivar, inclusive, as associações, enfim,
os grupos mais regionalizados, porque eu acho que é um excelente exemplo do que fazer para conquistar a progestão. Gustavo, vou falar mais uma frase que é muito conhecida aí. A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta, né? Então, você repete, você fala da importância, você repete. Aí o RPPSA, ele aderiu e se certificou. Então, divulga aquele para os outros. E aquele que se certificou, ele vai ficar à disposição do outro para ajudar, para contar qual foi a experiência dele. Então, nos eventos que são realizados lá, quando o tema é progestão, o manual todo mundo conhece, né? Está lá no site, as informações estão no site. Então, consiste basicamente em um falar da experiência do outro e mais, falar dos ganhos que obteve. E eu acho que esse foi o diferencial, assim, um foi divulgando o que o outro conquistou, né? Sem, sem nenhuma comparação em termos de níveis, porque todo nível é importante de certificação, cada qual adequado à sua estrutura e ao seu porte. E um foi falando das vantagens e dos benefícios, e não ficou só no relato, eles foram vivenciando aquilo, e visualizando a prática, né? E aí, por ser um estado que não tem muitos RPPs, talvez facilitou por isso, porque tinha esse contato, né, constante entre eles, e aí facilitou que um foi colocando a experiência para o outro, né, e os ganhos e as vantagens, e aí foi mobilizando os demais. Eu vou fazer mais um convite para quem está nos acompanhando. Quem está entre os 244 que estão certificados, vamos fazer um esquema de pirâmide agora. Vai falar para 2 outros RPPS como é que foi a experiência e vai ajudar nesse passo a passo. Vamos fazer essa pirâmide, que aí acho que a gente termina o ano com os 500 RPPS certificados. A gente, inclusive, Claudinho, tem uma coisa interessante que a gente vê, tem alguns RPPS, e eu já ouvi, certamente você já ouviu, Gustavo, também, de vários RPPS, diz, mas eu não tenho estrutura para isso, mas aquele é muito grande, ele tem equipe, eu não tenho, né? Então está sempre naquela, né, buscando alguma justificativa. E a gente gosta sempre de enaltecer os exemplos, né? Eu lembro, inclusive, que na pandemia, em 2020, a gente fez um evento online, onde a gente chamou algumas pessoas, na época a gente chamou de Conexão RPPS, né? E aí um dos assuntos que a gente tratou naquele foi sobre progestão. Se eu não estiver enganado, eu posso estar enganado, mas eu acho que não, quem participou com a gente foi a Tânia, de Salto Veloso, que é um município pequenininho e que ela conseguiu obter o progestão, brigou e conseguiu na época. O mesmo exemplo que a gente usou, o mesmo caso, foi do RPPS do município de Itacuruba, em Pernambuco, que é um RPPS também, acho que é um município, aliás, de 5 mil habitantes, no sertão de Pernambuco, em que, na época, a Isabela, que era a gestora, a presidente do RPPS, né, buscou também, conseguiu se certificar. Então, a gente até trouxe isso para compartilhar com outros na época, para mostrar que não é a estrutura que faz você ter o progestão. E aí, naturalmente, como você disse, todo nível é importante. Às vezes, para um RPPS desse que tem uma estrutura administrativa de 3 pessoas, é difícil ir buscar o nível 2, nível 3, a gente sabe, mas o nível 1 é possível. E elas foram lá, aguerridas, buscaram, batalharam e conseguiram isso, e a gente está falando de 2020, né? Hoje a gente tem muito mais exemplos, muito mais modelos, muito mais acesso à informação do que tinha na época. Então, assim, é mais para servir também de exemplo para as pessoas que essa desculpa de que eu não tenho tamanho, eu não tenho estrutura, eu não tenho apoio, ela não funciona, né? Hoje não funciona. Então, quantas Tânias e quantas Isabelas a gente tem aí pelo Brasil que tem, de fato, capacidade de ir buscar, se debruçar e conseguir. Esse é o principal. E a alegria que a gente vê, e esses 244 que são certificados sabem, que é conseguir o selo. Assim, depois que consegue, é um motivo, de fato, de comemoração, porque as pessoas que estão envolvidas sabem como isso é relevante, né? Assim, sabe que não é simplesmente aquele trabalho para eu finjo que fiz e entrego qualquer coisa. Não, é um trabalho que, de fato, fica sempre o legado, né? Depois que passa,
mesmo que você saia da gestão, acabe, mude a gestão, enfim, ficou aquele legado das pessoas que entram, tem quase que um dever, uma obrigação de permanecer ou melhorar, né? Quantos exemplos como esse a gente já viu aí no Brasil, acho que serve também aqui, essa me veio a lembrança, a boa lembrança aqui de servir de inspiração para os outros, né? Estou lembrado até desse programa, Vitor. Foi nesse período, inclusive, que nós nos conhecemos, né? A pandemia que propiciou esses encontros remotos. E, de fato, a Tânia é de Salto Veloso, e Salto Veloso tem 5.000 habitantes, a cidade de Salto Veloso. Então, o RPPS é pequeno mesmo. E ela, Salto Veloso, né, a dirigente, a Tânia, ainda permanece, foi o primeiro RPPS que se certificou no estado. Ela foi a primeira. E permanece com a certificação até hoje, renovaram tudo mais, é isso. Não importa o nível, né? Desde que seja adequado ao seu porte. E mesmo o pequeno, né? Pequeno do menor dos pequenos, é possível ter uma certificação à progestão. E ela foi, né? Eu lembro a Isabela também. Foram ótimos exemplos ali que foram apresentados no programa. E aí, Vitor, assim, falar um pouco, né, só sem o detalhamento, mas assim, para saber a extensão da importância do progestão, ele é um dos critérios que são verificados lá no ISP, no Índice de Situação Previdenciária. Então, ele é um dos critérios que são avaliados, que é lá a questão da gestão, né? E a nota do ISP, ele serve para avaliar o grau de risco do regime próprio, lá na avaliação atuarial também. Então, olha o reflexo que tem o progestão, né? Lá no grau de risco do regime próprio, que vai impactar na avaliação atuarial, que pode impactar no plano de custeio. Questão de investimentos, né? Pode alcançar percentuais diferentes e algumas modalidades, alcançar alguns investimentos diferenciados, né? A própria taxa de administração, né, te faz alcançar até 20% a mais para custear a despesa com o progestão e com a certificação profissional. Então, aqui são só algumas das vantagens, né, do progestão que ele pode propiciar para o regime, para o ente, né, para a sociedade, para os servidores. Claudinho, tu já inclusive respondeu parte da minha pergunta, e minha última pergunta aqui, inclusive, que falando lá de 2020, né? A gente falou de 2020, já tinha gente conquistando progestão. Estamos em 2025 agora. É possível mensurar, além do ISP, mas mensurar a melhora nos RPPS do Brasil a partir do progestão? É possível, Gustavo. Nós temos diversos exemplos, né? Nós temos RPPS, inclusive nível 4, claro, os de maior porte, né? Mas como falei, desde o nível 1 é sempre muito importante. E se tu acessar, parte assim do acessar o site daquele RPPS, você já vai ter muita informação ali. Relatórios, acompanhar a ata das reuniões, e aí tu contribui com a transparência, né? Tu contribui com o controle social. Então, tem muitas experiências de RPPS que melhoraram muito a gestão e o controle, né, dos seus ativos e passivos após a certificação do progestão. Tanto é que não tem subido muito o número de RPPS certificados, mas quem tem não quer perder, né? Então, esse é um sinal de que ele é bom e que é importante, né? E quem tem está sentindo isso na prática, né? Eu tenho até um outro exemplo que eu acho que vale citar aqui. Em 2021, entrou na gestão, teve uma mudança, eu diria, bem relevante no RPPS de Teresina, na gestão, e o pessoal entrou novo, né, naquele, naturalmente não conhecia muito o RPPS, e aí foi tentando ali conhecer, e em 2022 eles já iniciaram ali em 2021 buscando, em 2022 conseguiram se certificar, Progestão nível 1.
E logo que conseguiram a certificação foi interessante porque já foi aquela, a gente se certificou, a gente conseguiu, deu um bom salto, foi importante, mas já vamos buscar outro nível. De imediato iniciou um processo de busca de um nível mais avançado. E aí vamos buscar o nível 2, isso veio amadurecendo, né, ao longo do tempo. E no final de 2024, eles conseguiram o nível 3. Então, assim, foi do nível 1 para o nível 3 em 2000, nem tinha vencido ainda, né? Porque venceria em 25, mas já em 24, o pessoal disse, não, vamos já buscar e conseguiram, né? Então, assim, um salto importante, aquilo que eu digo, assim, é muito legal essa conquista e esse compartilhamento dessa informação com as pessoas, porque o próprio servidor, o próprio conselheiro percebe o quão isso é importante, o quanto a equipe se dedicou, se engajou e o quanto isso traz de benefício, né? Então, assim, acho que tem. E esse aí são exemplos que, poucos aqui que a gente citou, mas tem inúmeros outros bons exemplos, né? Até como você falou aí de alguns nível 4, hoje o pessoal está se testando para ir buscar o nível 4 e tem conseguido, né? Isso realmente é muito bacana, né? Assim, é muito realmente bem relevante mesmo. Mas, E esse Gustavo, exemplo, oi. ô Vitor, esse exemplo que tu citou de Teresina, veja bem, agora recente, né? O nível 3, e eles estão engajados agora no resgate do CRP administrativo. Então, uma coisa leva a outra. Eles têm o CRP judicial, eles tinham algumas irregularidades, e eles estão sanando agora os critérios, porque agora o próximo foco vai ser o CRP administrativo. Então, essa organização interna e a melhoria na gestão já levou por uma outra ação que vai, né, trazer um resultado bem positivo para a sociedade também, para o ente federativo, né, e para todos os envolvidos. E é um reflexo, né, dessas boas práticas de gestão. E fica eu acho que aí fica a questão do legado, né? Como eu falei, acho que quem entra, se eventualmente a gestão muda, entram novas pessoas à frente do RPPS, você já entra assumindo com um CRP administrativo e um progestão, seja qual for o nível, no caso desse nível 3, quem assume a gestão tem quase que a obrigação dali para melhor, né? Assim, fica com a obrigação de manter o CRP administrativo sempre, fica com a obrigação de pelo menos renovar o progestão. Então, você vai ter sempre aquela busca de melhoria de qualidade de gestão mesmo, né? Acho que esse é o grande ponto. Ninguém que assume a gestão vai querer baixar o nível do progestão ou aceitar voltar a ter um CRP judicial. Então, essas evoluções que eu acho que são muito relevantes. Eu sempre comento que na questão da certificação a mesma coisa, né? Quando foi publicado o início da certificação, causa aquele alvoroço no mercado de ter que certificar os conselheiros. Depois que a poeira baixa, a gente vê como isso foi bom, né? Como isso é bom, como fica um histórico realmente de qualidade. A gente passa por essas turbulências, vamos chamar assim, no mercado, depois a gente fica sempre num patamar mais alto do que a gente estava antes, né? Acho que esse é o ponto mais relevante aqui para a gente. Gustavo, tá contigo aí. Quer avançar? Vamos lá. E aí, Claudinha, para compor esse nosso conteúdo, inclusive o e-book que vai ser formatado a partir dessa conversa, tenho 3 perguntas rápidas. Então, vamos fazer um bate-bola. Primeiro, Claudinha, como é que você enxerga esse nosso mercado de RPPS nos próximos 4 anos? Eu enxergo nessa crescente de profissionalização. Acho que a profissionalização vai trazer mais fortalecimento para o segmento, né? Ele vai se solidificar de uma forma mais estruturada e profissional. E me diz um conselho para quem está acompanhando a gente para 2025. Busquem sempre a melhoria da gestão. A gestão do regime próprio é uma gestão que reflete no município, no estado, na sociedade como um todo. E para finalizar, indica um livro para gente. Pode ser qualquer livro. Mas não pode ser o teu. Não pode ser. Não vou indicar o meu, então. Mas vou indicar o Manual do Progestão. E depois eu indico o livro, mas primeiro eu vou indicar o Manual do Progestão, já que falamos sobre isso hoje, então, que todos tenham esse conhecimento do manual. Perfeito. Não, legal.
Legal, Claudinha, a gente acha que vai, enfim, a gente vai chegando ao fim aqui desse nosso bate-papo. Eu acho que é muito rico são muito ricos esses momentos de troca de experiência, de informação. A nossa ideia, de fato, era trazer mais uma vez acho que bater mais uma vez, né, nessa tecla do progestão, para que as pessoas de fato entendam a importância. A gente vai, como já falamos aqui, né, a gente trazer um conteúdo a mais, trazer alguns insights importantes, essa gestão nova que se inicia aqui em 2025. A gente tem pessoas que estão continuando, tem pessoas mais experientes, tem pessoas novas. Eu acho que é importante sempre para quem é novo, está entrando no segmento, certamente está ali se deparando com um universo de informação, a parte atuarial, contábil, de investimento, de gestão, de benefício. Então, de fato, é um mundo muito legal, acho que é apaixonante para quem está aqui. Aproveita o momento, né? Acho que você tem hoje muitas pessoas boas para conversar. O próprio Ministério tem uma abertura muito legal a esse bate-papo. A Claudinha disponibilizar o tempo dela para a gente aqui, acho que é super relevante, né? Então, queria agradecer demais, Claudinha, a você pelo tempo, a toda a equipe, né, que está com a gente, que já esteve, vai estar com a gente nos próximos episódios. Tem mais gente do Ministério aqui junto com a gente também, todos sempre muito solícitos, né? E antes de encerrar, mais uma vez, só reforçar e pedir para que vocês sigam a gente aqui no YouTube. A gente está lá também no Instagram com conteúdos diários. Todo dia a gente gera conteúdo, no LinkedIn também. Então, @Lema Consultoria. Se quiserem me acompanhar aí, eu estou lá no Instagram, no @VLeitãoRocha. Gustavo vai já falar um pouco aí também. Mas, enfim, acompanhe a gente tem outros episódios, a gente vai trazer mais conteúdo exclusivo com vocês. Então, Claudinha, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, tá? Gustavo, tá aí contigo antes de passar para a Claudinha. Então, agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Eu vou aproveitar para cobrar o meu livro ao vivo, viu, Claudinho? Na próxima oportunidade, eu espero recebê-lo. Quem quiser acompanhar, segue lá no @GustavoLeiteB e eu fico já pronto para o próximo episódio. Claudinha, obrigado mais uma vez a você pelo seu tempo. E a gente segue, para quem é cliente da Lema, segue aqui com a gente, vai ter aí um conteúdo bônus, né? Como a gente já tem nos próximos episódios também. Claudinha, obrigado. Obrigada também, parabéns, né, vocês por essa iniciativa de mais esse projeto. Obrigada aí também por todo o apoio em busca da profissionalização dos regimes próprios e agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.